Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Lúcio Santana, orientador financeiro. Ensino proprietárias ou proprietários de pequenos negócios que não entendem de finanças a identificar descontroles de dinheiro e chegar ao lucro em apenas 4 passos. O tema de hoje é fluxos de caixa abrindo portas. Neste vídeo, falo sobre gargalos de dinheiro que você pode encontrar na sua empresa. Qual empresário que eu quero impactar? A proprietária de salão de beleza, proprietário de comércio, micro e pequenos negócios, clínica de saúde, clínica de estética, donos de barbearia, pet shop, setor de alimentos e cafés, bares, prestadores de serviço em geral. Para a empresa ter o controle total, é necessário ela adotar duas atividades. Acredito que a empresa, independente do tamanho dela, independente do conhecimento do proprietário em finanças, precisa assumir o controle do seu fluxo de caixa e controle de caixa. E a proprietária que tem que ter essa responsabilidade, por mais difícil que seja essa parte financeira, ela que tem que ser responsável e entender de ponta a ponta a parte de finanças. Quando eu falo de plano de finanças, é o contas a pagar, contas a receber, é, tudo o que entra de dinheiro, tudo que sai, enfim, toda a parte financeira. E não estou dizendo que basta anotar em um caderninho tudo que gastou e tudo que vendeu, acreditando que já está tudo controlado. Ou se você tem um sistema e acredita que só o teu sistema você já está entendendo de finanças, eu acredito que você deve repensar essa situação, porque apenas seguir o sistema que o sistema informa não quer dizer que você está controlando tudo, tá bom? Ao longo de todos os anos de gestão em finanças, adotei modelos de controles de caixa e controle de fluxo de caixa que minimizam desvios de dinheiro e contribuíram com o saldo positivo das empresas com qual eu passei. Então, só de adotar um controle de caixa é aquele controlezinho mesmo que a gente faz no papel, tudo que entrou no dia, eu vou explicar melhor mais para frente. Só de eu estar adotando esse tipo de controle de caixa e controlando as entradas e saídas, anotando o que saiu no dia, o que entrou no dia de dinheiro, isso já minimizou muito desvio de dinheiro, muito. Tá? E não entenda desvio de dinheiro apenas com pessoas roubando seu caixa. É desvio de dinheiro desnecessários, como às vezes peguei muitas vezes pagamento de taxas que não era para estar pagando, pagando boleto que não devia estar pagando. Muito desses tipos de erros, com um fluxo de caixa você pega, e muito, porque você vai ficar muito atento com a entrada e saída de caixa, e daqui a pouco já vira isso no seu dia de uma rotina que você já sabe o que tem que pagar, o que não tem que pagar. São dois modelinhos fáceis de se utilizar, tá? E o que resultado é extremamente positivo para a empresária. E com benefício extra, eu tenho certeza que ela vai entender muito mais da sua empresa. Então, vamos dar um exemplo, uma proprietária do salão de beleza. Além dela entender da parte técnica, a cuidar dos clientes, fazer o corte de cabelo, tratar do cabelo, é, muitas vezes ela deixa a desejar na parte financeira, ela não entende nada da parte financeira, e se ela adotar essa atividade, o fluxo de caixa, mesmo que ela não cuide do caixa da, do dia a dia, ela coloque uma menina lá para cuidar, é, fazer o caixa, entrou e o que saiu de dinheiro. Mas só dela saber o que entrou de dinheiro, o que tem de boleto para pagar, o que tem de é, custos para pagar, o que tem de obrigações para pagar, ela já vai estar entendendo muito mais da empresa, além da parte técnica. Só que antes de continuar falando sobre fluxo de caixa, eu gostaria de fazer uma analogia, fazer uma brincadeirinha, vamos dizer assim, de uma empresa e um filho recém-nascido, tá? Então, para entender o que uma empresa precisa, temos que coletar os dados financeiros, todos os movimentos, tudo que entrou e saiu no mês passado, mês retrasado, do ano inteiro, separar mês a mês, e a mesma coisa com as despesas, e, enfim, no final ver quanto é que está dando de lucro, tá? E a mesma coisa a gente pode fazer, pode entender que a gente faz, né? Quando os pais percebem que a criança
está doente, mas não consegue entender. Às vezes a criança não sabe o que está sentindo, ela não, nem fala, o recém-nascido não fala o que está sentindo, ou uma criança mesmo de 2, 3 anos, às vezes ela não sabe o que ela está sentindo e a gente sabe que ela está mal e a gente acaba levando ela ao médico. E o médico vai pedir lá os exames antes de qualquer coisa, vai pedir os exames que a criança faça, exame de sangue, vai pedir um ultrassom, né? E no final vai vir lá o laudo, o resultado do exame, o médico vai analisar. Então, o resultado que a gente tem das empresas e o resultado que a gente tem no exame vai indicar o que a gente tem que fazer com a empresa, tá? Então, essa é a analogia com o demonstrativo de resultado, tá? Que é tudo que a gente vai precisar de para saber do que a empresa precisa, tá nos próprios dados da empresa. E assim como os exames, a criança está doente, ela faz os exames e tudo que ela precisa está lá no resultado dos exames, tá? E quando o médico, então, passa, após avaliar o exame, uma receita para os medicamentos, ele vai passar lá, ó, tem que tomar uma Novalgina, ó, a criança precisa comer mais, então eu vou passar esse regime aqui para ela tomar mais vitaminas e tal. Então, o pai ou a mãe vai chegar em casa, vai começar a cuidar do filho, seguindo o que o médico falou, e ao mesmo jeito que a empresária deve observar os demonstrativos de resultados e o relatório de fluxo de caixa. Então, ela vai seguir esse relatório, acompanhando as entradas e saídas de dinheiro, como se fosse um regime que o médico passou. Então é legal a gente pensar desse jeito, só para fazer uma analogia, enfim, mais uma brincadeira aí para a gente é, lembrar aí no dia a dia e tocar a vida desse jeito, entendendo como é que é uma empresa. Eu coloquei aqui um modelinho, tá? Deixa eu colocar eu aqui para esse canto, um modelinho de controle de caixa que eu adotei em uma das empresas em que eu atuei, que eu assessorei, e que resolveu muita coisa, tá? Então, aqui eu inventei aqui um carimbo de exemplo real, tá? Então, na verdade, é só para mostrar que isso aqui é real, tá? Você vê aqui até 4/11/2022, então é bem real, tá? Então, o que que a gente coloca aqui? Normalmente a gente coloca aqui o nome da atendente, tá? Então, a atendente Mariazinha, tá? Ela recolheu o caixa às 2h45, tem até o segundo aqui, 2h45 e 31. Então, isso aqui, com o tempo, eu fui criando e implantando isso no sistema que eu criei, mas não é o caso. Isso aqui a gente pode fazer vários papeizinhos impressos, tá? Com tudo isso escrito, já vou explicar. A gente pode falar fazendo Word mesmo, imprime, e toda menina que está no caixa, ela tem que anotar quanto vendeu, ela vendeu em dinheiro, quanto ela vendeu de cartão, de crédito, débito. Ainda eu fui bem detalhista nesse caso aqui, não precisa ser, mas quanto ela vendeu de Visa, quanto ela vendeu de Visa débito, cheque à vista, Master, Maestro, né, cheque pré, enfim, eu acabei detalhando bastante coisa, tá? Boleto, Pix. Então, mas tudo que ela vendeu no dia, ela vai colocando aqui e no finalzinho faz uma soma, tá? Isso aqui já vira um documento, né? Ou seja, ela recolheu, ela assina, tá? Tá no nome dela, é, e que é um documento que vai confrontar o que ela recolheu de dinheiro e o que vai ter no sistema que que a maioria das empresas possui um sistema de gestão e controle de caixa, mas caso você não tenha, você vai ter que criar algum Excel para fazer esse controle de despesa e confrontar o que ela recolheu com o que você recolheu, tá? Então eu printei esse modelinho, tá? Ele é físico, você pode imprimir vários modelinhos, deixar. Então quando a menina abre o caixa, de manhã ela chegou, ela já tem que saber onde tem esses modelinhos, tá? E ela vai datar, vai colocar o nome dela, vai colocar tudo que vendeu no final do dia, quando ela for te entregar o caixa, tá? E você pega, você confere, você conta o dinheiro, você conta os canhotinhos de cartão, ou se ela entregar o cheque para você, tá? Você vai conferir e você também assina aqui um visto, né, que você também recolheu, tá? E depois você tem que ver se deu diferença, né, que a gente chama de diferença de caixa com quem entrou no sistema, tá? Isso aqui
por muito tempo eu adotei, né, esse controle de caixa e realmente isso aqui já só de estar adotando esse tipo de controle, eu tenho certeza que você já vai pegar bastante desvios de entradas de dinheiro. Às vezes o caixa se engana, né? Às vezes não percebe que está errado e enfim, erra um dia, você não corrige, no outro dia ela erra, né? Ou às vezes também a gente pega funcionário mal intencionado, tá? Eu vou contar uma história mais para frente, mas eu peguei funcionário mal intencionado, e, infelizmente, com esse controle de caixa até foi uma justa causa, porque não tinha o que fazer, ela não tinha como provar o contrário, tá? Vamos pôr aqui para baixo, tá? E o segundo modelo, né, que a gente tem, se chama um fluxo de caixa. O fluxo de caixa, o objetivo dele é verificar e registrar o que a empresa possui de dinheiro no banco, caixa, gaveta, às vezes você guarda dinheiro por um tempo em algum cofre na sua empresa, tá? Então, ele registra tudo que você tem naquele momento, né? E cria um relatório para ter uma previsão de sempre manter o caixa acima de zero. O que eu quis dizer? Nesse relatório, a gente não pode ter caixa zerado porque provavelmente no dia seguinte você não vai conseguir pagar o boleto, não conseguir pagar uma obrigação, não vai conseguir pagar um salário, tá? O benefício é que ao fazer o controle, a empresária consegue identificar falta de caixa para pagar boletos e compromissos. Então, ou seja, faltou caixa é a falta de capital de giro. E saberá tudo que sai do caixa, evitando despesas desnecessárias ou desvios de dinheiro inesperados. E se tudo der certo, partindo para um aumento de material ou serviço, ou seja, você está com o seu caixa toda vez positivo, você começa a pensar em investimento, em melhorias, reforma, fachada, compra de máquinas, enfim, seu fluxo de caixa estando positivo, você pode começar a pensar nisso. Tá? Mas calma que tudo tem um momento certo. Então, nesse relatório, devemos registrar tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu do caixa, em forma de pagamento e compromissos, etc. Recebimentos. Vendas à vista em dinheiro, cheque, cartões, vendas a prazos, né? Recebimentos de duplicata, Pix, etc. Então, tudo que entrou de positivo. Olha eu saindo aqui de novo. E pagamentos. Compras à vista, a prazo, pagamento de duplicata, salários, tá? Então, vai ser como negativo do caixa. Então, vamos lá. Vou fazer um exemplozinho aqui, tá? Bem básico de Excel. Isso aqui, se vocês quiserem, me peça por e-mail. Eu posso mandar, posso criar algo adaptado à sua operação, à sua empresa, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que no dia um eu verifiquei no meu caixa, no meu banco, no meu cofre, e eu tenho menos R$ 1.000, tá? Então, peguei o dia anterior, a seguinte informação. Ou seja, de manhãzinho, quando eu comecei a trabalhar, fui lá, quanto eu tenho no banco? Entrei no banco, estou indo no cheque especial lá, menos R$ 1.000. Quanto eu tenho de dinheiro? Nada. Quanto eu tenho no meu cofre? Nada. Então, comecei o caixa negativo, menos mil. Ou seja, alerta aí de, de atenção. Vamos ficar esperto aí, porque por que que a gente está negativo, tá? E vamos supor lá que começamos a operação, começamos o nosso dia e vendemos lá, venda à vista em dinheiro, 500. Lembra aquele meu controlezinho de caixa? Nada mais que essa parte de entrada de fluxo de caixa. Então, venda à vista no cartão de débito, 300. Vendeu lá no cartão de crédito, 200. Fez uma antecipação, ou seja, um, uma venda de cartão que eu fiz, que é daqui 30 dias, eu antecipei, entrou no meu dinheiro, fluxo de caixa, 150. Aí vendi no boleto 75, Pix, 75, enfim. Somando tudo, menos os R$ 1.000, eu fiquei com 450 de, de saldo positivo.
Então, desculpa a pausa aqui. Desculpa mais uma vez. Então, na saída aqui de caixa, eu tive um pagamento num fornecedor, que eu tive que pagar R$ 50. Despesas fixas, 150. Outras despesas, 200. Total de saída, 400. Mas, opa, eu consegui zerar aqueles R$ 1.000. Ainda fiquei 50 positivo. Então, benefícios do fluxo de caixa. Acredito que só o que eu apresentei aqui, uma das grandes modalidades para a empresa, é sair do prejuízo e chegar ao lucro. Então, foi o que eu falei. Ela abre uma visão aí para você entender tudo que entra no seu caixa e tudo que sai. Às vezes você não sabe nem quanto está entrando de dinheiro e quanto você está vendendo. Em contrapartida, você não sabe, às vezes, nem o que você está pagando de despesas. Às vezes são tantas despesas que você nem tem noção. E com o fluxo de caixa, você vai ter essa visão. Então, os empresários não imaginam quanto isso traz de positivos para a empresa, uma visão financeira do presente, e conforme você vai acostumando a controlar isso, você começa a fazer previsões para o mês seguinte, para o trimestre seguinte, porque você já sabe quando vai entrar de dinheiro. O empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes, como despesas, sem atrapalhar a lucratividade, ou seja, ele tem um boleto que vai vencer dia 30, hoje é dia 10, mas eu já tenho dinheiro para pagar esse boleto. Será que vale a pena pagar antes? Se eu pagar agora, vai trabalhar meu lucro? Vai fazer eu ter mais lucro? Se vai fazer você vai ter mais lucro, às vezes você consegue um desconto. Só assim você consegue perceber fazendo essa previsão no fluxo de caixa. Você pode começar a estudar expansão, criar promoções, vender estoques, estudar empréstimos ou negociar prazos. E também você negocia prazo com fornecedores. No caso de você estar em dias negativos, como eu vou apresentar logo mais, né? E por quê? Porque às vezes você não vendeu tanto, o seu caixa não ficou positivo, você atrasou o boleto do fornecedor e no dia seguinte entrou o dinheiro suficiente para ter pago o fornecedor. Então você poderia ter negociado esse prazo com o fornecedor sem denegrir sua imagem com ele ou tendo que pagar juros, né? Continuando, faça o levantamento diário das suas vendas e despesas. Entenda como funciona a sua empresa de ponta a ponta e evite desvios de caixa. Caso apareça saldo negativo ou previsão de situação deficitária, seja caixa negativa, já tome decisões sobre a necessidade de capital de giro, ou seja, necessidade de dinheiro para pagar as contas e compromissos. A empresa está com saldo positivo? Ótimo, está na hora de tomar decisões de uma possível expansão. Então, avalie a possibilidade de realizar investimentos. E já que se aprendeu o fluxo neste momento, vamos realizar então o fluxo do mês seguinte, do trimestre seguinte, e podemos considerar que estamos começando a entender de finanças. Se o saldo for negativo e insistir em negativo, é hora de iniciar mudanças. Comece pelas mais suaves, mas enquanto não chegar ao positivo, terá que ser uma luta bem cansável. Então, continuando aqui no nosso exemplo, então lembra que a gente ficou positivo em R$ 50? Então a gente passa esses R$ 50 aqui para o saldo anterior, né, do dia 2, ou seja, eu tenho R$ 50 no meu caixa. Realizei todas as vendas, então comecei o dia, comecei vendendo. Total de entrada mais os R$ 50 ficou 1.355. Paguei tudo que tinha que pagar, total de saída foi 420, mas o meu saldo ficou em 935. Então, no dia seguinte também fechou o caixa positivo. E ficou bem confortável, ficou com uma graninha boa, né? E dá para começar a pensar, será que dá para antecipar pagamentos, retirada dos sócios, investimentos? Bom, eu digo que calma, vamos ver como é que vai ser a operação até o fim do mês, né?
A fotografia do saldo do fluxo de caixa e como controlar. O saldo de caixa é uma fotografia do momento. Ou seja, no momento aqui, a gente está em 935 positivo, tá? Então, esse aqui, vamos dizer aqui que é a nossa fotografia do dia. Então, passado aí mais um dia, entre entradas e saídas, a gente aumentou nosso caixa para 1.600 e do outro dia, 2.263. Pô, estamos começando a ficar muito bem, né? Mas precisamos assistir o filme, ou seja, precisamos ver o próximo período para ver se a situação se repete até o fim do mês, né? Se vai ter lucro mesmo, ou prejuízo. E vários elementos eventuais ou sazonais podem influenciar o saldo, né? Ou seja, tem um momento do mês que fica mais difícil as contas, um momento do ano, uma sazonalidade no final do ano, né? Então, às vezes, no final do ano fica ruim. E olha aqui, por exemplo, ficar. Quando a gente menos espera, né? Veio aí um dia com muitas contas, até foi um dia bom de caixa de venda, só que foi o dia do salário. Então, o dia do salário, e a gente saiu do nosso caixa que estava em menos 2.000 quase positivo, foi para menos 2.272. Então, aqui a gente teve um furo de caixa. Vamos apertar aí o bang, bang, o alerta aí da empresa. Né? Então, a gente estava achando que estava tudo bem, de repente ficamos negativos. E o que será que aconteceu aqui? Será que a gente atrasou o salário? De algum fornecedor a gente não pagou? Como é que a gente resolve isso, né? É claro que a gente sabe que numa situação dessa a gente recorre à antecipação de cartão, pega dinheiro da nossa conta pessoal e joga para a conta da empresa. Enfim, tudo que é errado, né? Tudo que faz com que a gente tenha cada vez mais custos, tá? Então, para a gente cobrir esse dia aqui, a gente deveria ter talvez negociado esse salário. É difícil negociar, mas a gente deveria ter negociado alguns pagamentos de fornecedores para sobrar a caixa para os salários, jogado a partir do dia 6 o pagamento dos fornecedores, entendeu? É uma saída. Então, através do fluxo de caixa que a gente consegue perceber esse tipo de situação. No dia seguinte a gente ficou positivo, né? E, olha lá, dia 7 de novo negativo. E aí vai, é uma luta. No empresário, numa situação dessa, começa a perder a cabeça, porque ele já começa a achar que não vai dar certo. E ele tem que se preparar para a parte técnica, para a parte de atendimento, e ver o caixa negativo, e já começa a se desesperar, começa a dar desconto para vender, começa a fazer serviço mais barato, e vira uma loucura. Então, por isso que o fluxo de caixa é muito importante para a rotina da empresa, porque ela já prevê esse tipo de situação. Então, vamos lá. O controle financeiro, o controle do fluxo de caixa, faz o empresário conhecer de ponta a ponta seu próprio negócio, abrindo diversas portas. Então, como a gente viu lá, ela pode negociar com fornecedores prazos e preços, ela pode criar ações de marketing, estudar capital de giro, empréstimos, estudar investimentos, reavaliar a sua operação e negócio. Então, é a oportunidade que a empresária tem de sair do prejuízo e passar para o lucro rapidamente com o fluxo de caixa é absurdamente gigantesca, tá? Ela acerta o prazo de pagamento e recebimento. Ela evita multas e pagamentos de juros. Sem mencionar a melhoria de crédito do seu fornecedor. Então, aquele fornecedor que toda vez você paga atrasado, aí você vai fazer o pedido, aí ele já começa, ih, né? Olha lá, o cliente que atrasa o boleto, cobrar mais caro dela, ou, poxa, eu pago o boleto atrasado, vem sempre uma multinha, que você não paga atrasado, você tira do seu cheque especial, aí você já paga uma taxa, no final do mês essa taxa atrapalha. E se você não tem problema de fluxo de caixa, você já começa a fazer uma reserva para momentos difíceis. E até para investimentos.
mas sempre momentos difíceis acontecem, né? Fluxo de caixa sempre no negativo oferece a oportunidade de a empresária abrir os olhos, pois exige mudanças no negócio, de forma geral. Se a empresária tem a oportunidade de ver isso logo, pode poupar anos de sacrifício. Então, o que eu quero dizer? O fluxo de caixa está sempre negativo, a empresária vê isso, ela já tem que ter a sacada de mudar alguma coisa. Diz o ponto comercial que ela está não é bom, a clientela que ela está atendendo não é o que ela precisa, é, o produto não dá tanto lucro, entendeu? Ela fazendo isso, ela já tem a sacada de resolver esse seu problema de rombo de caixa e antecipar anos e anos de sacrifício, tá? Oportunidade de estudar ações de aumento de vendas, cobrar a equipe, negociar com o fornecedor custos para aumentar a margem de lucro, oportunidade de estudo de ações de corte de despesas, mudança de ponto comercial, como eu falei, mudança de produtos e foco, né? Então, pega um cliente que paga mais, então ela vai muda para um bairro que o cliente vai pagar mais pelo seu produto, né? Criação de pacotes mais lucrativos, etc. E oportunidade de planejar meses à frente, possibilitando até da empresa poder descansar, né? Ela sai de férias, ter mais tempo com a família, preparar a equipe para não ser escrava do seu próprio negócio. Imagina a proprietária que nunca tirou férias, porque se ela sai, as coisas não acontecem, ela, com o fluxo de caixa, ela consegue se planejar para isso. E aqui o segundo modelinho nosso, que é algo real, tá? Veja aqui que é 4 de novembro de 2022. É o fluxo de caixa que eu criei, né? Que a gente usa na empresa. Então, o saldo inicial, ó, isso aqui é real. O saldo inicial estava menos 1.600, tá? Tudo que vendeu no dia deu 1.360. Tivemos que pagar, então, todas essas despesas aqui, tá? Eu coloquei aqui uns quadrinhos para tampar o nome de algumas pessoas, tá? No final, eu continuei negativo, tá? Então, isso aqui é um carimbo real, quis mostrar que é um carimbo real de, de, de situação, tá? Bom, só antecipo aqui que para pagar essas contas aqui, né? Como a gente já sabe que final do ano é um pouco difícil, a gente tem uma reserva de caixa, tá? Então, isso aqui, apesar de estar negativo, a gente já esperava, tá? Então, infelizmente, todo o dinheiro que eu guardei, previu, né? Na verdade, não é infelizmente, porque a gente já prevê, então a gente já faz uma gordurinha, já sabe qual vai ser o valor de saldo negativo, enfim, e a gente vai pagando essas diferenças aqui com a gordurinha que a gente fez nos meses anteriores. E para confrontar, lembra o modelinho de caixa que a gente mostrou lá na frente? Então, nesse dia, aquele 630 que eu mostrei, mais 730, mais entrou aqui um cartão de débito, está aqui. Esse cartão de débito aqui não está aqui, porque ele vai entrar só no dia seguinte, tá? E aqui é uma prova, né? Quando uma menina entrega o caixa para mim, eu não coloquei todas as notas fiscais, mas aqui tem uma nota fiscal de material de limpeza, tudo, ela me entrega já todas as notas grampeadas e descritas aqui. Então, tudo amarradinho, tá? Então, quanto entrou de dinheiro, quanto gastou, tá? Tudo amarradinho. Essa aqui é uma rotina de uma empresa que eu assessoro, tá? E dá muito certinho. Então, não tem para onde fugir o dinheiro. Não tem para onde pagar mais. Se pagar mais, eu vou ver aqui, né? Realmente fica tudo amarradinho. Esse confronta com esse, tá? E as saídas confronta com os recibos. Se não tiver recibo, será questionado, tá? Então, é um exemplo aqui que eu gostaria de passar a experiência para vocês, que é o que funciona, tá? Então, nessa empresa, vou contar uma história aqui, que eu tirei o print, tivemos vários problemas de caixa, e foi pouco a pouco sendo solucionado. Então, como eu falei aí, uma vez a gente pegou, infelizmente, um funcionário mal intencionado, tá? Tirava o dinheiro e põe no bolso, tá? Sendo bem direto. E a gente não sabia como pegar até fazer esse confronto de caixa e sistema. Então, ele recolheu 500, no sistema estava 750, estou dando exemplo.
esses 250 de diferença, cadê, né? Uma vez ele conseguiu, duas vezes ele conseguiu, na terceira, justa causa. Também teve história de taxas que eu tinha acordado de pagamento com o fornecedor, ele cobrando mais do que eu tinha combinado com ele, e algumas vezes eu estava pagando, não estava percebendo, e quando a gente começou a fazer o fluxo de caixa, a gente pegou esse erro, né? Só que depois de muito tempo pagando a mais para o fornecedor, que a gente pegou. Depois a gente teve que trocar de fornecedor, tá? Como o fluxo estava descasado, ou seja, saindo mais dinheiro do que entrava, usávamos cheque especial. Então, o cheque especial você usa 10 mil no mês, já tem mil e pouco de juros no mês seguinte para pagar, né? Então, o que é 10 mil negativo vira 11. E pagando taxas desnecessárias, então a gente conseguiu reduzir isso, por quê? Porque eu peguei esse descasamento, negociei com o fornecedor. Fim do ano, quando nessa operação que eu estava mostrando tem uma sazonalidade, ou seja, é, os clientes somem, né? A gente começou a se preparar já. Então, no começo do ano, também do ano, quando o faturamento é maior, a gente já faz uma reserva para chegar nesses meses de final de ano e já tá tudo tranquilo, tá? E com isso, essa taxa era maior, conseguimos resolver, tá? Planejando 3 meses para frente. Então, em março, já estamos planejando o trimestre de abril até junho, já está planejando o quarto trimestre, o terceiro trimestre, o quarto trimestre, tá? E outra coisa que a gente pegou também foram clientes, na época, anos atrás, tinha muitos clientes que pagavam em boleto, né? Empresas tal, e acabavam que não pagavam, a gente não controlava, né? Ou cheques predatados que voltavam, a gente não controlava, tá? Então a gente achava que estava com dinheiro e havia um bolo de cheque pré-datado, boletos em aberto, e a gente não, como a gente não tinha esse controle, nem imaginava. Então, só de fazer esse tipo de controle de fluxo de caixa, o prejuízo reduziu absurdamente. Vamos dizer que a gente saltou aí de um prejuízo é, ridículo, absurdo, vamos dizer assim, de um ano para um saldo positivo absurdo para o outro ano e sem estar tá faturando muito mais do que de um ano para outro, só organizando a casa, tá? Então, outras coisas que a gente pegou também eram itens de vendas, né, que davam uma margem de lucro muito pequena, tá? Então a gente vendia muito, muito um produto, chegava no final do mês, cadê o lucro, né? Então a gente não pegava isso só olhando o dia a dia, foi pegando números e a gente estudou item por item, produto por produto e percebeu, esse item aqui não dá lucro para gente, tira fora. Tem itens também que a gente já sabe, mas é bom falar, porque isso aqui também foram outras coisas que a gente conseguiu ganhar muito dinheiro, é, negociando taxa das maquinetas, taxa de antecipação, é, despesas que eles enfiavam, o banco enfia despesa doidada na gente, e a gente acaba deixando passar, né? Tá? Então, fornecedores, a gente começou a negociar muito, aluguel, taxas de água e luz, a gente via que estava pagando muita água, muita luz, só no fluxo de caixa a gente foi pegando isso, e fomos percebendo e negociando ou tomando ações, tipo luz acesa, salas que não está usando, torneira aberta, banheiro com vazamento, né? Então, conseguimos aí tirar do prejuízo e chegamos ao lucro finalmente depois de anos e anos sofrendo, né? Trabalhando e não vendo lucro, né? E aí também teve mais uma. A gente começou a ficar positivo, fizemos uma reforma para expansão, né? De atendimento, né? E conseguimos até, com isso, atrair mais pessoas, atender mais pessoas, né? Então é isso. No programa é Ensino Finanças para Pequenos Negócios Chegar ao Lucro, identificando desperdício de dinheiro em apenas 4 passos. Ficou com alguma dúvida?
Gostaria de sugerir algum vídeo? Mande sua mensagem aí sobre gestão financeira, tá? Que eu te ajudo. O nosso e-mail é lucioasj@gmail.com ou em minhas redes sociais, tá bom? Estão todas aqui. Quero muito impactar o maior número de empresárias que não têm conhecimento de finanças e aumentar estatísticas de sobrevivência. Então, queria contar aí com a ajuda de vocês, tá? Sempre está me indicando empresas, empresárias, empresários, tá? Que tenham dificuldade com finanças, tá? Então, gostaria muito de que indicasse esse meu vídeo, tá? Que tenha o desafio aí de sair do prejuízo e chegar ao lucro, tá? Espero aí que eu tenha agregado, tenha ajudado e até a próxima.